Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol Janira, sou psicóloga, sou mãe. No vídeo de hoje quero conversar com vocês um assunto muito importante. Deixa eu só pegar meu cafezinho aqui, porque eu acabei de fazer um exame de sangue. E rotina, tava falando sobre isso lá nos meus stories com o pessoal. Rotina, cuidados, sabe, de saúde, cuidados pessoais. Tava falando sobre nossas prioridades e nossas urgências. Não é o tema do vídeo de hoje, mas, né, já que eu acabei de voltar do meu exame, de rotina mesmo, assim, né, de todo mundo tá passando por uma bateria aqui de exames. Eu, papai, os meninos, todo mundo fazendo exame, se cuidando, sabe? Cuidando mais da alimentação, cuidando mais da saúde, enfim. É o pratinho que se cair, quebra. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, como eu falei, né? Eu vou tentar colocar vocês aqui pra gente conversar melhor, peraí. Pronto, coloquei vocês aí num cantinho pra gente poder conversar melhor. Que eu queria falar mesmo no vídeo com vocês hoje sobre um assunto que eu já tô há algum tempinho pra falar, que é sobre aquele evento que ninguém ama de paixão participar. Sabe quando a escola chama a gente para conversar sobre o comportamento, né? Sobre alguma questão ali com a nossa criança? Pois é. E eu queria muito falar sobre isso com vocês, porque é um evento, né? Um acontecimento que quem tem criança na escola, em algum momento vai estar todo mundo sujeito a viver isso, né? Ou seja por algum ajuste de aprendizagem da criança, seja por algum comportamento, alguma situação que aconteceu, alguma dificuldade. É muito comum acontecer de a gente ser chamado até a escola, né, pra conversar, pra alinhar algum ponto ali. Mas e aí, né, quando acontece, né, quando a gente recebe a ligação, a mensagem da escola, como que a gente se sente? É algo que desperta ali algumas emoções na gente, né, mãe, pai, na família. Davi tá aqui embaixo comigo, pessoal, vocês vão ouvir ele. Não é verdade? Desperta, assim, muitas emoções. Como é que vocês se sentem? Vocês se sentiram? Me conta aqui. Quando aconteceu, se vocês já passaram por esse tipo de situação, me conta, como que foi receber, né, o que desencadeou aí. É normal mesmo ter um mix assim de sentimentos, uma certa frustração, uma chateação. Já te digo que é normal, é comum mesmo acontecer isso, porque nós ali, né, no papel de mãe, pai, de família, né, de educadores, né, os primeiros educadores ali da criança, a gente se sente um pouco que avaliado, assim, colocado à prova, né, quando esse tipo de situação acontece em relação ao desempenho, né, da nossa criança ou ao nosso desempenho, como se alguma dificuldade ali no comportamento da criança, alguma situação, algum conflito ali, significasse, traduzisse alguma falha nossa no processo de educar o nosso filho, de educar a nossa criança. Por trás ali da nossa chateação ali, daquele sentimento meio ruim, né, está isso. Então, é comum, é natural a gente se sentir assim. A gente só tem que saber o que fazer com isso que a gente tá sentindo, né, racionalizar esse sentimento ali, essas emoções, sabe? Acho que eu vou ter que pegar assim a câmera, gente, que o vento onde eu coloquei aqui tá balançando muito a câmera. Tô com a luz natural, né? Eu vou ter que pegar pra conversar com vocês assim mesmo, andando. Por que que eu decidi trazer esse assunto pra cá, né, e falar mais? Eu gravei recentemente um videozinho curto. Vou até deixar o link dele aqui pra vocês, depois vocês dão uma olhada, tá ali também na área dos shorts, né? E eu gravei um videozinho curto, sim, mas é mais de descontração mesmo, falando sobre a situação, né, de quando a gente recebe uma ligação da escola, como que a gente se sente, né? Aquela palpitação, assim, aquele susto inicial. Mas a minha intenção era de traduzir quando a escola chama a gente porque aconteceu alguma coisa com a nossa criança ali, a gente vai ter que buscar, né, ou caiu, se machucou, enfim. Essa foi a minha intenção, a maioria das pessoas entendeu assim. Mas eu recebi um comentário neste vídeo, eu até precisei excluir esse comentário também, porque é a minha conduta mesmo, né? Sempre que tem algum comentário, assim, com um teor que sugira algum tipo de incitação violenta, enfim, algo do tipo, eu excluo, eu não deixo. E nesse comentário, a pessoa acho que entendeu que a escola estaria chamando pra falar sobre algum mau comportamento da criança, né? Algo do tipo, assim. E aí ela deu a entender que isso não tinha nem possibilidade de acontecer, né, na casa dela, porque... Enfim, aí ela disse o porquê, né? O que ela faria com a criança se isso acontecesse. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês. Eu sei que muitos de nós crescemos, né, com esse tipo de valor, assim, né? Não quero nem saber, porque se você chegar aqui com alguma reclamação, se eu for chamada na escola pra conversar sobre você, sobre comportamento, sobre alguma coisa que você fez de errado, você tá perdido, né? Pra não dizer coisas mais assim, né? Ou seja, na base do medo, da ameaça, né? Funciona?
Pode funcionar. Pode surtir o efeito que a gente quer, né? Que a gente não ouvir reclamação? Pode. Lógico que pode. Pode ser que a gente não receba nenhum chamado na escola. Pode ser que a nossa criança não cause nenhum contratempo, assim, não traga nenhum problema pra gente nesse sentido, assim, né, de comportamento, enfim, de conflitos. Pode ser, claro que pode ser. Mas é questionável? Sim, é muito questionável. E é essa reflexão, sabe, que eu queria trazer, discutir aqui com vocês. Pra gente pensar um pouco além, né, e entender que esse tipo de situação é uma situação pra gente aproveitar, pra ensinar a nossa criança, né? Ensinar valores, né? Conversar com ela, trazê-la mais pra perto da gente e não distanciar mais da gente. Sabe por quê? Não significa que quando tiver alguma questão, né, de comportamento da criança, algum conflito, algum problema, a gente vai passar pano, né? Se a criança fez alguma coisa de errado, né? Se ela está aprendendo a se comportar ainda, né? Então, naturalmente, as crianças cometem muitos erros, né? Muitas questões de comportamento, de emoções, porque elas estão ali, né, desenvolvendo as emoções, o autocontrole e tudo mais. Então elas precisam ir aprendendo também nas situações, né? Como agir, como não agir. Claro que a gente vai conduzir, a gente vai ensinar a nossa criança, mas a grande questão é que quando a gente faz segue esse tipo de linha com a criança educacional, né? Essa conduta, assim, de não quero nem saber, não quero ouvir, porque se eu ouvir alguma coisa de você, né? Enfim, a criança vai aprendendo e entendendo que ela não pode trazer problemas, questões, conflitos, dificuldades pra gente. Então, por mais que a gente não queira isso, uma das consequências desse tipo de educação, de conduta com a criança, é distanciar a criança da gente. Então, se ela estiver vivenciando ali alguma dificuldade, algum conflito, algo que ela está sofrendo, algo que estão fazendo com ela, as chances de essa criança trazer esse problema para conversar com a gente, para dividir com a gente, são muito menores, porque a criança não vai fazer essa distinção, né? Ah, esse tipo de problema eu posso dividir, né, com os meus pais, com a minha família, esse tipo não, aqui eles vão ficar bravos, aqui não. Pra criança, né, quando a educação é nessa base, né, do medo, da ameaça, do não quero ouvir, porque se eu ouvir, se eu ficar sabendo, tal, você tá perdido, a criança começa a se fechar, né, a se distanciar da gente e a sofrer quietinha ali, sabe? Ou então ela se revolta, ela aprende a fazer as coisas escondido, né, porque ela sabe que se os pais descobrirem, se a família descobrir, né, então, assim, tem muitos casos de crianças que aprendem a fazer as coisas de uma maneira muito bem escondida, sabe? Então a grande questão é essa, e eu entendo que nós estamos numa época, assim, um pouco complicada em relação a conflitos de informação, né, chuvas de informações sobre como educar, o que fazer, o que falar pra criança, o que pode falar, o que não pode falar, né, isso tudo fica muito confuso e nebuloso na cabeça das famílias, né, escola com a família e tudo mais. E eu entendo que às vezes também a família acaba caindo num extremismo. Converso de vez em quando com alguns profissionais da área da educação e eles relatam bastante isso também. Tem muitas famílias, muitos pais que não sabem o que fazer, né? Não sabem como resolver as questões de comportamento da criança, não sabem o que fazer com as questões, né? Como resolver as questões da criança. Ou às vezes a criança passa muito tempo na escola, a criança estuda às vezes em período integral, ou os pais encontram a criança só no finalzinho do dia e aí eles não querem entrar em nenhum tipo de embate, de conflito com a criança, e aí eles acabam deixando a criança mais solta mesmo, né? Não se envolvendo muito na questão, né, da educação da criança, dos princípios, dos valores, e aí fica difícil também de conversar com os pais, com a família, que não quer mesmo, né? Não quer tomar partido. Então é difícil, eu até quero fazer mesmo um outro vídeo pra gente conversar sobre isso. O que fazer, né? Como lidar com cada demanda, assim, que é comum nas escolas, né, de comportamento, de emoções, a criança que tem comportamentos agressivos, né, que está demonstrando comportamentos agressivos na escola, ou outras questões também que são frequentes, assim, né, que normalmente aparecem mais, assim, em termos de situações conflituosas das crianças na escola, né, e eu até estou recebendo, assim, peço pra vocês enviarem pra mim situações que as crianças vivem na escola, que a gente precisa lidar, que a gente precisa conduzir com a criança ali. O que vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, pode deixar aqui que eu quero fazer um outro vídeo falando só disso, né, então como lidar com a criança que morde, que empurra, que bate, que tem reações agressivas, enfim, tudo isso. Mas assim, então eu entendo que
É difícil às vezes, é complexo mesmo, né, pra gente entender o caminho, como conduzir, como a gente faz, como a gente lida com esse tipo de situação, com as situações, os conflitos que nossa criança vive na escola, né? Eu entendo isso e eu entendo que o nosso sentimento também, como eu falei no início, né, é muito difícil às vezes, né? É complexo porque a gente se sente chateada, frustrada, avaliada ali na nossa forma de educar, né? Parece que a gente tá falhando com a criança quando tem algum problema, mas a gente precisa lembrar que as crianças, elas estão aprendendo a ser seres humanos. Então é natural que elas vão errar. Elas vão errar muitas vezes até aprender a coisa certa, né? Até aprender, até absorver os valores, os princípios, né? Normalmente são coisas difíceis mesmo, né? Da criança ir enraizando. O convívio social, principalmente na primeira infância ali, é uma descoberta muito grande para a criança. O ambiente escolar, ele é muito cheio de estímulos, né? Para a criança, muito cheio de acontecimento. Então, para uma criança que está em pleno desenvolvimento ali das emoções, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, muita coisa acontecendo ali no cérebro da criança, né, nas emoções dela, enfim, ela tá absorvendo e tendo que lidar com várias situações novas de autoestímulo, né, diariamente, assim, é muita novidade, é muita coisa acontecendo mesmo, e às vezes tem outras coisas por trás também, né, no ambiente da criança, familiar, no próprio ambiente da escola, né, questões institucionais, enfim, então tudo isso a gente tem que levar em conta, de novo, não é passar pano, sabe, pra criança, mas é a criança entender que os problemas vão ser resolvidos, né, não vamos deixar passar, a gente vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer pra resolver isso aqui, né, o que tá acontecendo, vamos conversar, né, o que não tá claro, o que a gente pode fazer pra resolver isso, o que a gente pode fazer das próximas vezes, o que você tá fazendo que não tá dando certo, o que a gente tá fazendo que não tá dando certo, vamos conversar junto, vamos aprender, se é uma questão de comportamento quando você fica irritado, né, o que você pode fazer, o que tá acontecendo com você, explicar pra criança sobre o que ela tá sentindo, como que ela tá reagindo, né, se é uma questão social, tentar entender, a criança saber que o problema não vai passar, a gente vai ajudar a resolver o problema, a gente vai fazer alguma coisa, a gente é intencional, a gente é presente, mas a gente tá junto, sabe? Que ela não precisa ter medo de trazer as coisas pra gente, porque os problemas acontecem, as pessoas erram, então as crianças também erram, também cometem erros, mas que ela tem na gente um porto ali de confiança, de segurança, que não tá deixando a criança ali negligenciada e solta, né? O que inclusive é muito importante pra criança isso. Ela perceber que ela não tá solta ali na vida, que a gente se importa, né? Que a gente se preocupa com o que ela tá fazendo, se ela tá se tornando, né, uma pessoa legal, se ela tá absorvendo os valores, né? Se ela tá aprendendo como que tá sendo o dia dela, se ela tá passando por alguma coisa, né? Como que tá tudo, sabe? O aprendizado, como que tá a escola, como que tá o dia, como que tá as amizades, né? Como é que estão as amizades, os relacionamentos dela, que a gente se importa com o que ela está fazendo, né? Como é que ela está agindo com as pessoas, com os amigos, com os professores, com as pessoas que trabalham na escola, né? Seja na escola ou em qualquer outro ambiente, enfim. É importante para a criança perceber que tem alguém por ela, que ela não tá solta, assim, que ela pode fazer o que ela quiser, que ninguém liga. Para a criança, isso também é amor, né? Ela sentir que tem alguém preocupado comigo, me ajudando, me ensinando ali. Só que a gente precisa dosar isso também, porque se a gente for sempre ali na linha do medo, da ameaça, né, do não quero ouvir, não quero saber, você tá errado, não quero nem saber o que você disse, não quero nem ouvir o que você pensa, o que você acha que você tem a dizer, eu já sei que você tá errado, sabe assim? A criança vai aprendendo que nós não somos ali um ponto de resolução de problemas pra ela, sabe? Que nós não somos um ponto ali de confiança, que ela tem que se virar pra resolver os problemas dela, ou que ela tem que fazer escondido, ou que ela tem que sofrer calada. Vocês entendem que é uma linha tênue isso, sabe? E eu sei que é muito difícil no dia a dia. É muito difícil porque às vezes tem algumas coisas, né, que as crianças fazem que mexem com a gente, que ou tiram a gente do sério, ou que mexem em pontos que são muito sensíveis para nós, né? Assim, tem valores para nós que são inegociáveis. Só que a criança, por ainda não ter absorvido aquilo, não enxergar as coisas como nós enxergamos, com a história de vida e de valores que a gente carrega, a criança vai errar nisso. E às vezes ela vai repetir o erro nisso também. Isso vai pegar em pontos ali que para nós, né, para cada pessoa, enfim, é mais sensível, né? Tem algumas questões que para mim são mais inegociáveis do que outras, né? São mais sensíveis. E
Pra mim, sim, também é muito difícil, né? É muito difícil, sim. Educar a criança com respeito, com diálogo, com amor, nem sempre é educar com um sorrisinho e, né, brincando e feliz e lúdico e contente. Não, gente, é falar com firmeza também. É você ser firme também com a criança, né? Não é gritar, esbravejar, brigar, né? E todo mundo grita, e todo mundo briga, e todo mundo chora, e todo mundo... Não, não é isso, gente. Firmeza não é isso. Estão ouvindo os cachorros da vizinhança aí, né? Vou deixar o som dos cachorros ao fundo, gente, que senão a gente não conversa, se eu for esperar. Mas enfim, a gente vai precisar ser firme sim com a nossa criança em muitos momentos, assim como a gente é firme com as outras pessoas em alguns tipos de assuntos, né? Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com algum amigo. Quando a gente precisa conversar algum assunto mais sério, a gente não leva tudo na brincadeira sempre, não é? Com a criança, a gente vai também falar mais firme às vezes, falar mais sério às vezes. Eu até tenho um assunto sobre isso pra falar com vocês num próximo vídeo também. Tive uma conversa sobre isso com o Lucas e ele me perguntou, né, porque se eu amava ele, por que eu tava brigando com ele, né? E na verdade eu não estava brigando, eu estava falando mais firme com ele, mas isso também é um assunto pra um próximo vídeo. E aí eu tive essa conversa com ele e eu expliquei pra ele sobre isso, né, que a gente é firme quando a gente precisa resolver alguns assuntos, quando a gente se importa com a pessoa, quando a gente se importa com aquele relacionamento, né? Então é isso, sabe, gente? Eu achei tão importante a gente falar disso, porque às vezes a gente fica muito perdido nessa... A internet, né, tá muito com isso, a minha bolha, pelo menos, nessa dicotomia, né, de educação raiz, educação Nutella, educação permissiva, educação autoritária, né? E enquanto a gente ficar focado nessa discussão, sabe? Ai, no meu tempo que era bom, porque era tudo raiz, né? Não tinha isso aí. As crianças não tinham vez, não tinha voz, não tinha não sei o que, era tudo... Só que muitas crianças sofriam caladas, né? E cresceram cheias de problemas e de questões que não sabem conversar, não sabem lidar com suas emoções, não sabem resolver seus problemas, não sabem se relacionar, ficam se enfiando em vários relacionamentos ruins aí, né, tóxicos, enfim, destrutivos, em vários comportamentos destrutivos também, compulsões, depressão, ansiedade, muitas coisas que a gente não contabiliza, né? A gente acha que foi boa a educação lá, a raiz e tal, que criança não tinha voz, não tinha vez, não levava o problema que a escola não chamava, né? Não tinha esse negócio de chamar na escola pra conversar, não, porque só que a gente não contabiliza várias coisas que estão por trás aí que a gente não relaciona. Por outro lado, também tem a questão, sim, da permissividade, como eu falei pra vocês, né? Das famílias que não querem se envolver, porque às vezes encontra pouco com a criança. As famílias estão trabalhando muito tempo, deixando as crianças muito mais tempo na escola, né? E muitas vezes elas não estão se envolvendo o necessário na vida da criança, né? O que a criança tem feito, o que tem acontecido com os comportamentos, as emoções, né? Tudo que a criança precisa da gente, né? A criança precisa de um super suporte emocional da gente. A criança precisa mesmo, a demanda dela por instrução, por atenção é muito alta, é muito grande. Então não adianta a gente encontrar a criança ali uns minutinhos, né, por dia e não se envolver na vida dela, não querer saber de nada do que aconteceu no dia, na vida dela, sabe? E ainda quando aparecer algum problema, a gente ou não quer saber, né, ou a gente ameaça, ou a gente... O que a gente está construindo com isso? Eu acho que é um assunto para não se encerrar aqui, inclusive, para alguns outros vídeos a gente continuar conversando sobre isso. E, de novo, para reforçar também, para quem é a família, né, o adulto aí, é comum a gente se sentir mal quando esse tipo de situação acontece, mas isso não significa uma falha de educação. Não significa que você tá errando, que você tá falhando, né? Eu sei que a gente sente isso, eu sinto isso quando acontece alguma situação, algum conflito, alguma coisa ali para alinhar, né, no aprendizado, enfim. Isso também acontece comigo e esse sentimento também vem, mas eu lido com isso racionalizando. Peraí, né? As crianças, elas estão aprendendo a viver, aprendendo a fazer as coisas. E é natural que elas não aprendam tudo de primeira, né? Se fosse assim, nenhum ano na escola bastaria para que elas aprendessem a ler, a escrever e a fazer tudo, né? E não, né? Aprendizado é repetição, 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 repetição. A gente precisa demonstrar de várias maneiras para as crianças, né? Um ensino para que elas absorvam aquele aprendizado. Questões de comportamento, situações, conflitos que a criança vive, embora seja esse o sentimento pra gente, mas não é verdade, tá? Não significa que a gente está falhando na educação, não significa isso, tá bom, gente? Usa esse tipo de situação pra
trazer a sua criança para perto de você, para ela aprender sobre resolução de problemas, resolução de conflitos, que ela possa chegar lá no futuro e trazer os problemas dela para vocês conversarem, sabe? Que ela aprenda a construir desde criança, desde pequena isso com você, né? Que você seja esse referencial de sabedoria, né? De instrução para a criança. Não ali um ponto de medo, né? A criança tem que ter medo de chegar em casa, medo dos pais descobrirem alguma coisa, né? Não é isso, né? Enfim, era essa reflexão. Me contem o que vocês acharam, me contem o que vocês sentem nesse tipo de situação, como que é esse tipo de situação para vocês. E também quero, né, como eu falei para vocês, trazer alguns próximos vídeos aí falando de questões mais específicas que acontecem no ambiente escolar. Já andei recebendo algumas dúvidas, né, algumas perguntas sobre isso, e eu acho importante a gente ir conversando sobre isso por aqui sim, tá bom? E por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos por aqui. Deixa o seu like se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou aí, se gerou alguma reflexão. Compartilha com alguém que precisa ouvir também. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!